gostamos de ouvir. Temos que falar que a palavra de Deus ela não dá meia volta, ela é muito direta. Ela fala o que tem que ser falado. O profeta chegava e, perante o rei, perante a nação, ele tinha que falar aquilo que era agradável ao Senhor e desagradável aos homens. Então, irmãos, uma das coisas que a gente vai vendo e observando na palavra, e eu quero trazer para os irmãos aqui, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E o convite de Jesus é bem esse mesmo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho de toda criatura. Se nós olharmos os nossos queis, os nossos porquês, os mais, a gente não sai do lugar. Então nós precisamos olhar para o Senhor e ver quem eu quero agradar, quem necessita agradar, quem estou agradando. Paulo, ele nos incita a olhar para esse lado. Eu queria só uma palavrinha de Paulo, porque toda palavra de Paulo ele mostra essa realidade de viver o Cristo na cruz. Ninguém quer pregar essa cruz, ninguém quer mostrar essa cruz. Não tem aquele canto da arte cristã: se eu levo a mensagem da cruz até morrer, eu vou proclamar. Será que nós estamos dispostos a morrer mesmo? Será que nós estamos querendo levar essa cruz para morrer por causa do nome de Jesus? Então, o Paulo foi uma das pessoas, não foi o único, que deixou claro isso aí. A gente precisa mostrar esse lado, que é o principal da igreja do Senhor. Isso vai, irmãos, contribuir. Eu quero pregar para os irmãos aqui sobre deserto. Ninguém quer ir para o deserto. É lá no deserto que nós vamos adorar a Deus. Amém? Vocês se lembram que o Senhor disse a Moisés, quando estava o povo ali na iminência de sair da terra do Egito? O Egito significa mundo. Tá? Então, o deserto é um estado intermediário, é o estado que nós devemos estar aqui. Então, o que nós vamos ver no deserto? O Senhor não convida a gente para uma festa, num lugar que tem muita coisa, num lugar que seja um jardim, né? Esse lugar não é aqui, né? Esse lugar é céu, é para lá que nós estamos indo. Então o deserto é um estado intermediário, onde a gente vai decidir, onde a gente vai contribuir, onde a gente vai participar e a gente não vai ver. O que você vai ver no deserto? Não. O que você vai passar no deserto? Então é isso que nós precisamos estar atentos. E Paulo, ele deixa uma mensagem aqui que é um clássico do que vem a ser o deserto. Abra aí Filipenses, capítulo de número 1, versículo 12. Amém? Quem achou, diga amém? Amém. Então vamos lá. O versículo 12 diz assim: eu quero, irmãos, que saibais. Então ele está deixando claro que a palavra é para o conhecimento. É isso, o que se forma entendimento, o que se forma a igreja. A gente precisa cultuar a Deus, irmãos, com sabedoria. Amém? Culto é culto racional. Então, o que ele diz aqui? Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que nos aconteceram, que me aconteceram, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo, quando está escrevendo isso aqui, ele está preso. Viu, irmãos? E ele está dizendo: ó, isso que está acontecendo comigo aqui
contribui para o crescimento do Evangelho. Muitas vezes a gente está orando aí, Senhor, livra o teu servo, livra. O Senhor Jesus deixou claro a respeito da oração do livrar. Pai, eu peço a Ti que os livre do mal, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas Ele não mandou tirar do mundo. Vocês perceberam? João 17. A gente tem que tomar muito cuidado com esse pensamento, determinação da nossa oração, do nosso pedido. Peço a Ti, Senhor, tenha misericórdia para levar o teu povo do deserto. Não. Nós precisamos aprender o que é deserto. Por que o Senhor quer que a gente vá adorá-lo no deserto? E não pedir a Deus para que. Não, Deus quer dar crescimento. Deus quer dar àquela pessoa estatura de varão perfeito. E quem é que teve na Bíblia estatura de varão perfeito? Jesus. E o que aconteceu com Jesus? Morte. Mas antes da morte ele valorizou a Deus. Ele dizia: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, morrer. A Bíblia diz assim que o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quando ele está dizendo essa palavra para nós, ele está dizendo assim que o deserto é tudo de bom. Porque ninguém quer ir para o deserto. Você pode perceber lá na trajetória do povo de Israel, eles falaram um monte de bobagem, porque estavam no deserto. Eles queriam o quê? Panela cheia de carne. Eles queriam o quê? Eles queriam as festas, que o povo de Israel foi muito festeiro. Eles queriam o quê? Eles queriam ali determinar e mandar: não, Deus nos chama para adoração. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Eu tenho que me escancarar para adorar a Deus. Esse é o primeiro mandamento, irmão, maior que todos. E o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente quer ver resultado lá fora, a gente tem que exalar esse perfume de Cristo em nós e não viver para as nossas coisas simplesmente. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, de maneira que, versículo 13, de maneira que as minhas prisões, em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O que ele está falando aqui, irmãos? Qual é o teu entendimento acerca disso? Que a prisão dele trouxe resultados para o crescimento da obra, até para aqueles que criam em outros deuses, como por exemplo a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda que mudava quase todos os dias para ficar de guarda cuidando do Paulo. E eles tinham prazer imenso, a ponto de escala. Quando era minha vez para poder ouvir, eles não conheciam a mensagem do Evangelho. De que forma eles foram conhecer a mensagem do Evangelho? Paulo teve que ir para a cadeia. Paulo teve que ir para a prisão. A gente sabe de relatos aí de missões, de missionários, irmãos, que viveram momentos difíceis de prisões muitos e muitos anos, mas lá eles não deixaram de exalar o perfume de Cristo, não deixaram de pregar. Nós temos vários relatos de Paulo mesmo, quando Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia diz que ali eles estavam presos em masmorra, presos nos troncos, e lá eles louvavam a Deus. E naquele momento ali o milagre aconteceu, o terremoto veio e soltou aquelas amarras,
aleluia, glória a Deus. Nós vemos ali o carcereiro de Filipos, que estava tomando conta deles, viu ali a mensagem do Evangelho. Nós temos ali aqueles meninos que foram jogados lá na fornalha de fogo ardente, e a Bíblia diz claramente que o rei olhou e viu: peraí, não foram só 3 que foram jogados, porque tem 4 lá dentro, porque o Senhor estava sendo adorado, aleluia, para aqueles meninos, glória a Deus. E o que se desprendeu deles? Aquelas cordas que os amarravam, só isso. Irmãos, então no lugar da fornalha, no lugar do deserto, que vai soltar em nós aquilo que nos prende. Sabe por quê, irmãos, no deserto? Porque no deserto é um lugar tenebroso. Deus quer que você aprenda a estar no lugar tenebroso. Lugar que onde Jesus, quando saiu do batismo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus aonde? No deserto, para ser tentado pelo diabo. Escola. O que você vai ver no deserto? Nada. Se você olhar, você não vai ver nada. E nessa proposta de Cristo para nós, Paulo diz assim, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim: nós não andamos pelo que nós vemos, nós não andamos por vista, oh meu irmão, aleluia, glória a Deus, mas não por aquilo que nós andamos, por aquilo que a gente não vê. Exatamente, o deserto você não vai ver atrativos. Você não vai ver o mundo aqui te chamando, te convidando. Embora nós estejamos nesse deserto, Deus quer que você feche os olhos para o mundo, para as tuas coisas que você prioriza muito. Deus muitas vezes quer que você, sabe, fique olhando ali a sua imagem, aleluia, a grandeza que Ele é, glória a Deus. Porque só no deserto que a gente vai conseguir pensar, focar. O foco é Deus. Mas nós estamos ainda presos nesse mundo, irmãos. Por isso que Jesus orou: Pai, peço a Ti que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Nós somos nós mesmos, aquilo que a gente se apega. Deus quer que você desapegue. O que está te prendendo? Ele quer que você soltasse as amarras. Agora isso traz dor, é cheio das minhas coisas, do nosso mimimi, é cheio dos nossos detalhes. Nossa, se não for do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, eu não participo das coisas, eu não faço isso. A gente começa a detalhar os nossos desejos, a nossa vontade, não a vontade de Deus. Eu não participo disso, não participo daquilo, porque não está de acordo comigo. Precisamos prestar atenção nisso, queridos. Essa mensagem, ela bate no meu coração. O que eu estou fazendo aqui nesse deserto? Então, Paulo já estava vendo ali o resultado que era para o Senhor, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Os irmãos que estavam soltos, vendo Paulo trabalhar lá na prisão, peraí, a gente está aqui tendo toda a liberdade que Deus dá, por exemplo, a igreja tem liberdade, e os irmãos que estão lá no campo, o missionário está lá se desdobrando, está ali levando, dando a cara a tapa, está trabalhando. O que eu estou fazendo aqui? Deus nos manda para o deserto para a gente observar. Deixa meu povo ir para que ali naquele lugar celebre a mim uma festa no deserto. Lugar de desapego de nós mesmos. Não sou eu mais que vivo. Repita várias vezes para você: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É isso. A gente tem que olhar para essa realidade, se desdobrar por causa do amor de Cristo. A quem que eu vou agradar? A Ele. Você não tem que agradar homens, você não tem que agradar você mesmo. Jesus deixou claro isso. Eu não vim aqui para agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Aleluia, glória a Deus. A
Amém, irmãos? Então, um lugar onde é chamado deserto, a gente vai aprender a ter uma vida devocional espiritual. Nós decidimos coisas, não perguntando para Deus se está na vontade dele, querendo simplesmente fazer. Porque isso vai me fazer bem. Eu resolvo aqui, acontece ali, você vai na frente, Deus, muitas vezes você tomou decisões que Deus não aprovou. Você vai ter um resultado lá na frente depois. As consequências surgirão dos nossos erros. Porque eu não estou aqui para agradar a mim mesmo. A Bíblia diz lá, Paulo falou a Timóteo, que um soldado que foi alistado para servir o Senhor, ele não agrada a si mesmo, a não ser aquele que o enviou, ou aquele que alistou. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que o Evangelho pede a nós, queridos. Essa é a mensagem que nos levanta e nos mostra a realidade de um viver para Cristo. E Paulo continua informando aqui: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por pia, mas outros de boa mente, uns para o amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira ao confundimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação, a minha esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Vocês estão vendo a conversa de Paulo aqui? Ele está preocupado com o sofrimento dele. Contanto que ele continue preso, que seus irmãos estão tomando ânimo. Se eu vou viver ou se eu vou morrer. Os irmãos estão tomando ânimo. A gente tem que olhar para esse lado. Então ele está dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se viver na carne e der fruto na minha obra, não sei então que devo escolher. Mas de todos os lados, ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir. Senhor, a gente precisa parar com essa, irmãos, autocomiseração. Nós somos coitadinhos, não. Nós somos mais. Para com esse negócio de se achar coitadinho. Nós somos mais do que vencedores. Encare a mensagem da cruz. Saia e a cara a tapa. Se desdobre, se esforce, se esmere. No deserto, a gente vai ter aqui um aglomerado de pessoas com o mesmo, essa é a intenção, com o mesmo pensamento. Eu vou me aliar ao irmão, eu vou me aliar ao pastor, eu vou me aliar ao obreiro, eu vou me aliar à obra de Cristo para ver o resultado para o Senhor, não é para mim. Sabe por quê? Se eu procurar resultado, é para me agradar. É para agradar a mim mesmo, não, irmão. Eu não sou nada. Eu tenho que viver segundo o padrão daquele que me chamou. E o padrão é esse. Viu, irmãos? Então, é aquela pergunta que a gente muitas vezes fala: mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que estar no deserto? Porque a gente faz isso. Por que está me acontecendo isso? Não é. Está te acontecendo isso? O que a gente vai fazer? A gente vai clamar ao Senhor. A gente vai dobrar o joelho e falar com ele: Pai, está doendo o espinho na cara. Se possível, pode tirar esse espinho. A palavra veio para Paulo: a minha graça. E Paulo então entendeu: olha, melhor então que eu continue com esse espinho. Por quê? Porque quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte.
mas o espinho na carne continua, viu? Por quê? Para que nós não venhamos a nos ensoberbecer. Então deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Vamos orar, vamos clamar. Clame, pedindo sabedoria ao Senhor. Senhor, porque às vezes, irmãos, é melhor a gente orar calado, porque a Bíblia é muito clara. Olha, eu sou apaixonado por isso. Está lá em Romanos, quando ele diz assim, que nós não sabemos pedir como convém. Tiago fala e Paulo também. Quem é que fala por nós? O Espírito intercede, porque a gente não sabe falar. Então muitas vezes nossa oração tem que ser no gemido. Porque até Jesus, quando olhou para o seu corpo, dolorido, sofrido, angustiado, ele disse: Pai, se possível, faça em mim. Porque ele já estava sofrendo. Rejeição do seu povo, sofrimento atroz. A gente nem não lê aqui como que Jesus sofreu, mas você pode até imaginar. E ele diz para o Pai, porque ele estava humano. Mas ele fala o quê? Qual foi a plena oração de Jesus? Assim seja segundo a tua vontade. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos entender isso, senão nós vamos ficar patinando, sair do lugar. É meramente religiosidade. Eu gosto disso aqui, eu vou à igreja de domingo a domingo. Está tão bom. Precisamos mudar. Eu falo precisando, eu estou no mesmo barco, viu, irmão? Não estou me isentando disso, não. Então, Paulo, ele deixou claro ali os irmãos, Filipenses, que, olha, irmãos, não precisa ficar com pedido. Amém. Viu? Ele está dizendo ali. Eu estou preso aqui, então, se vocês estão animados, verificando aqui o testemunho da minha prisão que está animando vocês, então eu continue preso. Você já fez essa oração? Senhor, eu estou aqui, Senhor Deus. Aquela pessoa que vai receber uma visita e o visitante sai consolado. O irmão está cheio de dor, cheio de tantos problemas, vai estar com câncer, o irmão está com problemas ali, a gente, poderia falar vários. A gente vai visitar aquele irmão ou a irmã e a gente sai consolado com as palavras daquele irmão, animando. Eu preciso de oração, não? O irmão agora poderia orar. Uma vez nós fomos visitar uma irmã que fazia um trabalho social numa casa, uma casa de criança. Eu não me lembro quantas crianças tem ali, vocês se lembram? Eu não me lembro. Irmãos, e eram muitas crianças. Quando nós chegamos lá, nós fomos diretamente ao lugar de trabalho dela, que era a área de serviço. E era aquele mundaréu de roupa ali molhada, ensaboada, e aquela irmã estava ali toda molhada, tentando esfregar roupa. Aí o pastor que estava conosco falou: irmão, eu estou vendo essas máquinas aqui, tudo encostado, nenhuma funciona aí. Não, pastor, está tudo quebrado aí. Mas a senhora não continua assim, eu tenho que servir o Senhor. E ela lavava a roupa de todas aquelas crianças daquele orfanato com toda alegria, com todo prazer, sem reclamar. Às vezes nós temos que lavar a roupa na nossa casa, às vezes a gente, nossa senhora, ou de alguém, eu estou sem máquina, aí começa a chorar, começa a lamuriar, começa a reclamar, e aí você pode comprar uma máquina mesmo, glória a Deus. Mas irmãos, muitas vezes não nos questionamos por nada. E aquela irmã Deli, pastor Deli,
lavava aquela roupa com toda alegria, deu testemunho para nós, e de repente no final lá ela pede a oração para que nós orássemos para ela. O pastor falou: não, nós é que estamos precisando da sua oração. Aleluia. Era o deserto dela. O que ela estava fazendo ali? Eu estou trabalhando para o meu Senhor. E aquele pastor que saiu de lá se mobilizou a ir visitar pessoas para buscar investimento, para comprar uma máquina de lavagem industrial. E eu participei disso, muitas vezes até convoquei algumas pessoas, e ele correu atrás, levantou o dinheiro e comprou uma máquina industrial para levar para aquele lugar. Aleluia. Então, irmãos, é isso que Paulo falou assim: não tem problema não, eu estou aqui pregando o evangelho para esses soldados. Estou preso, estou com a guilhotina já no pescoço. Não tem problema não. Estou vivendo é Cristo. Ah, mas você vai morrer assim. Por que? Não vai morrer não. E ele fala que de ambos os lados pela pena. Gostaria de estar com os irmãos. Preste atenção nisso. Gostaria de estar com os irmãos. No deserto você vai estar com quem? Primeiramente, Deus. Porque foi Ele que convidou a nós para ir para o deserto. Vai lá me adorar. E segundo, quem que vai estar conosco ali no deserto? Quantos israelitas tinham ali no deserto? A Bíblia fala que tem mais de 2 milhões de pessoas, entre crianças e adultos. E pessoas, um ia servir o outro. Então foi necessário que quando estavam literalmente no deserto, foi necessário ali formar um agrupamento de tribos. Saber quem era da tribo de José, quem era da tribo de Manassés, quem era. Porque eles estavam no Egito lá espalhados. E quando Moisés leva para o deserto aquele povo, agora vamos ver quem pertence à tribo tal, então vamos separar. E vamos separar aqui uma nação sacerdotal e um povo que conduza, que eram os levitas. Uma tribo que estaria ali para cuidar das coisas espirituais. Só. Então, queridos irmãos, o deserto é o melhor lugar onde nós podemos parar e ouvir. A gente não vai ouvir o barulho que o mundo traz. A gente vai ouvir primeiramente a Deus. A gente vai ouvir a voz do tentador. Jesus ouviu a voz do tentador para quê? Para que ele pudesse tirar de letra. Viu? Depois de 40 dias, ele ouviu a voz de quem? Satanás. Olha, por que você está passando por isso? Você não é o filho de Deus? Diga para essas pedras que elas se transformam em pão. Você pensa que Satanás usou o quê para poder chegar a Jesus? Ele usou a Escritura. Está lá em Deuteronômio, se você for ver tudo aquilo que Satanás tentou a Jesus, já está escrito. Por isso que ele falou, mas também está escrito. Quantas vezes a gente viu Jesus ali saindo fora quando Pedro disse para ele: ah, Senhor, não vai acontecer isso contigo não, para com isso, tenha dó de ti mesmo. Presta atenção no que Jesus fala para Pedro. Pedro fala para Jesus: tenha dó de ti mesmo. Para trás de mim, Satanás. Então, quando a gente estiver passando
no beco sem saída, estiver passando na bolinha, irmãos, estiver passando em lugares estreitos, no mar que está diante de nós, a gente tem que falar glória a Deus. Jesus, ele chegou para Satanás, arreda-te daqui, Satanás, porque é o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele buscarás, servirás. Quando a gente começa a olhar para nossas coisas, Egito, a gente está olhando para trás. Porque eu tive, porque eu tenho, porque não pode ser assim no Egito. Egito, onde as favelas estavam lá. Moisés, tu trouxe a gente para esse deserto para passar fome, para passar sede. Moisés, a gente depois que passou a servir esse Deus, o que nos resta? Morrer nesse deserto? Será que não tinha sepulcro lá no Egito para nos deixar morrer lá dentro? É assim que o crente é, irmão. Aquilo ali é um retrato de crente que não entendeu a proposta de Jesus. A gente fala assim, nossa, mas que povo rebelde. Nós somos assim quando a gente não entende a proposta de Jesus. Não somos diferentes. Está difícil. Olha, está difícil trabalhar. Oh, meu Deus, se sinta privilegiado. Arregaça a manga, querido. É isso que o Senhor quer para nós. É isso que Deus propôs para nós. O deserto, o lugar onde ali, se você pegar capítulo 2, primeiro capítulo de Jeremias e o 2, ele fala assim, um lugar onde ninguém passa. Um lugar de chamecas, onde existem bestas feras. Está lá. Deus falando. E foi esse lugar que ele preparou para passar o seu povo, amém? Porque quando Israel saía, ali de dia, meu irmão, tinha o quê? Tinha uma nuvem. Aleluia, glória a Deus. Para protegê-los de quê? Do calor. Deus estava mostrando ali o tempo todo. Não podia faltar a presença dele. E essa foi uma das orações de Moisés. Lá na frente, Senhor, Pai, nós sim, que nos envia, a gente quer ir, mas que não nos falte a tua presença. Meu querido, você tem ou não tem a presença do Senhor está em casa? Tem que parar na sua casa, olha para a sua casa, como diz lá o profeta Ageu, o povo não quer ali, sabe, fazer a obra de Deus, porque tem as suas casas apaineladas, ou seja, enfeitadas. Eu estou curtindo a minha casinha. Sim, você pode ter tudo isso, mas a prioridade, isso não pode te prender. A minha família, a família não é tua, ela é do Senhor. Amém? Jesus deixou claro isso, não sou eu que estou pregando, é a palavra de Deus. Jesus, como fala, Pedro chama Senhor, olha, nós temos fechado, nós temos largado mulher, o que nós vamos receber aqui? Que não deixar pai, mãe, filho, filha. Tem gente que está se desdobrando aí, sim, você tem que honrar a família, você tem que fazer pela família, mas primeiro é o Senhor. Onde está Jesus voltado no nosso coração? Aonde? Primeiro é o Senhor, não se esqueça disso, porque nós estamos sim nesse deserto da nossa consciência, da nossa mente. Eu não posso ter tudo isso aqui para me apegar, eu posso ter tudo isso aqui, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. É isso. É ter como se não tivesse. Glória a Deus. Deserto, lugar de libertação das nossas amarras, as coisas que nos prendem, desapego das coisas que o Egito deixou como marcas, a marca que o mundo deixou em nós, irmãos, elas têm que sair, elas
têm que deixar de ser vistas, elas têm que, sabe, ser vistas como, olha, está aí, mas já está indo embora. É assim. É isso que o deserto, que é o mundo, não é? O mundo que veio lá do Egito, a gente vai largar tudo isso no deserto. Por que o povo passou 40 anos ali? Para ser apurado. Pedro, no capítulo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Que Deus comece o seu julgamento pela sua casa. Se primeiramente começa por nós, qual será o fim daqueles que não são do Senhor? Mas ele começa por nós, ele começa por você, começa por mim. Mas pastor, eu participo aí das ofertas, eu dou oferta para missionário. Pastor, eu sou dizimista. Também você não faz. É isso que você está jogando no rosto do Senhor? Antes você seja como um publicano, que nem ousava olhar para cima, deitando para vergonha. Mas sabe, justificado. Tudo tem que ser como isso na nossa vida, uma consequência do que eu sou para Deus. O que eu estou fazendo? Eu não estou aqui para você, fazer você gostar da palavra, da minha pregação, não. A palavra é do Senhor. A Bíblia, ela nos confronta. Pega Tiago lá, quando ele diz, olha, é como se a gente estivesse olhando no espelho. O espelho vai mostrar exatamente como você é. O espelho vai revelar exatamente a pessoa que está ali de frente com ele. Não vai revelar a outra coisa a não ser nós mesmos. Olha para essa realidade, essa é a palavra. Então, a gente vê quando João ali com o trabalho na igreja, lá na primeira epístola, no capítulo 2 ao versículo 15, o que ele fala? Filhinhos! O que ele diz lá, irmãos? 2,15, de primeiro epístola de João: filhinhos, não ameis o mundo. Quando ele diz isso aí, ele está falando referente àquilo que está plantado em nós. Não é o cosmo, não é o sistema, é o que está precisando ser arrancado de mim. O enganador que está no coração, que está incrustado, está impregnado. Filhos, não ameis o mundo, aquilo que está ali me prendendo, que precisa ser jogado na fornalha de fogo para soltar essas amarras. E nem o que no mundo há. Porque se amamos o mundo, o amor do Pai. Quando eu digo mundo aqui, quando eu falo de se desprender, irmãos, é da nossa própria vontade. Você tem que ter vontade? Sim. A gente não vive sem vontade, mas a vontade tem que ser de Deus em primeiro lugar. É Ele que manda. Não sou eu mais que vivo. Você pode orar, Senhor, eu tenho desejo disso, Senhor, eu tenho desejo daquilo, mas espera no Senhor. A Bíblia diz o quê? Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas será que eu estou agradando a Deus? Irmãos, há muito tempo é a minha oração, porque eu queria sair fora de Jandira há muito tempo. Antes mesmo de ser chamado para ser pastor, lá atrás, por mim eu já estava fora, mas Deus quebrou minhas pernas. Quando eu voltar, ficar aqui quietinho. Aí veio o quê? Aí veio deserto, sofrimento, doença da esposa, isso e aquilo, divisão de igreja, irmãos que vão embora da igreja, irmãos que trazem tanta coisa que, olha, nossa, eu pensei que ia ser melhor que eu ficar aqui, não. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Uma vez eu ouvi um pastor, o pastor está difícil. Pastor amigo nosso, que hoje constitui essa igreja. Está difícil, pastor, tá? Salatiel, o sucesso é do Senhor, não é teu. Mas não está bom. Abre a igreja, tem ninguém nela ainda que tem
fazendo barulho lá, prega para a música. O que está querendo dizer com isso? Você foi chamado para poder abrir ali, poder estar lá. Passava tanta gente ali, irmãos. Entrava, conversava, eu ficava tendo esse, né? Entravam algumas pessoas, mulheres, eu digo, não posso ficar sozinho aqui. Foi daí que eu resolvi vir para a minha casa, ficar aqui, que a esposa estava nessa situação, porque não dá, é constrangedor. A gente que luta também com pessoas endemoniadas sozinho, Deus e o Espírito Santo ali presente. Eles não sabem. Tudo isso é evidente para quem me desanimar. E outras coisas mais que eu não vou passar aqui para contar isso, mas quero dizer para os irmãos que Deus queria que eu estivesse no deserto, olhando para Ele, não olhando para aquilo que estava à minha volta. Planejamos isso aqui, fiz maquete dessa igreja, fiz tanta coisa, mas ainda estava ali o encantamento, o coração. É o Senhor que tem que estar no deserto. É aí que você tem que levantar um altar. No lugar do sofrimento, levanta um altar. Glorifica o Senhor já fazer isso. Quando ele, naquele momento de crise, de luta, Deus até permite que aqueles amigos de Jó, eles eram amigos mesmo de Jó, eles foram lá para poder aconselhar, para Jó poder pensar assim, peraí, muitas coisas tem razão. A gente não pode dar por perdido ali as pessoas que estavam orientando, não. Deus permitiu aquilo, irmão. Faz parte do deserto. Existe alguma necessidade de Jó mudar algumas questões da vida dele, que a Bíblia fala que ele adorava o Senhor, conhecia de ouvir falar. Deus queria que ele estivesse vendo. Amém? Deus quer que você veja o Senhor. E aonde é que a gente vai ver o Senhor? É na pedrada. Aonde é que o Senhor se mostrou ao diácono ali, Estevão? É na pedrada. Onde a Bíblia fala que quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, aleluia. Se você estiver sofrendo, oh, glória a Deus. Não reclama, dê glórias ao Senhor. Não reclame, minha família, Senhor, vai lá, glorifica o Senhor pela tua família do jeito que são. Isso é uma forma de nós sermos gratos a Deus. Isso é louvar ao Senhor. Quem vai mudar, quem vai transformar, se Ele quiser, é Ele mesmo. Mas a minha parte é essa, adorar o Senhor. Senhor, eu tenho meu filho ali, se não tem ele é um drogado, glorifica o Senhor. Ah, eu tenho ali meu irmão, minha irmã, fulano que é um bebum, glorifica o Senhor. Não é você, não somos nós que vamos mudar isso. É a nossa adoração, aleluia. É ela que vai fazer diferença, meu irmão. Glória a Deus. Mas dá graça em tudo, porque essa que a palavra fala. Amém? Eu vou parar por aqui, porque essa palavra ela não tem fim. Feche teus olhos. Glorificamos a Ti, Senhor, que nos permitiu mais uma vez estar nesse lugar maravilhoso, lugar que Tu formou, Senhor, com todo o Teu amor, todo o Teu cuidado. E eu tenho certeza, Senhor, que a Tua palavra ela não volta vazia. Eu sei, Senhor, que ela vai e trazer ali a resposta que Tu desejas. Abençoa, Senhor, a minha vida, a vida dos irmãos, que aquilo que eles ouviram seja para crescimento, e glorifique a Ti por tudo isso, Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, glorifique o Senhor, por mais duro que seja a prova, aí sim você tem que estar ali. Aleluia.
Deus permitiu isso aí porque Ele sabe o que é melhor. Você e eu não sabemos de nada. Ah, fulano, ciclano foi embora, aquela pessoa que eu amava, pergunta que foi, mas Deus quiser vai ele aí, eu vou fazer o quê? Foi embora, o irmão mais velho que eu tenho. E aí? Fui lá fazer lá o testemunho do caixão dele lá e tal. Se o Senhor quiser vai, eu vou chegar para Deus, está errado, isso não está certo. Irmãos, quem sou eu? Deus sabe tudo. Deus sabe o que ele poderia passar amanhã ou depois. Pronto, Deus falou, não chega, basta. Como disse para Moisés, como os trabalhos, a vida é assim, a gente tem que encarar agora, eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Glória a Deus. Amém? Trabalhar, glória a Deus. Deus quis assim, amém. Eu vou questionar Deus, eu sou vaso não questiona. Vaso, ele simplesmente aceita aquilo que ele é. Pronto. A palavra do Senhor, o Senhor é minha mão. Eu estou no mesmo barco com os irmãos, repito aqui. Glorifica o Senhor. Deus que abençoe a todos. Amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa. Amém, irmãos? Amém. E agora nós vamos passar para o momento da ceia. E eu despeço aqui aos irmãos que participam pela internet.